Oi meninas, tudo bem? Meninas, eu falei meninas, oi meninas, justamente porque quem vai assistir essa aula é a minha turma de pedagogia. E é uma aula muito interessante na qual a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão escolar, né? E eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês no dia de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e que é fundamental na atualidade, que é o tema da inclusão, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema a partir de uma obra, tá? De um livro que se chama Inclusão, Compartilhando Saberes, que foi organizado pela Lúcia de Araújo Ramos Martins e o José Pires, e também a Gláucia Nascimento da Luz Pires. Então, nesse livro, que foi publicado pela editora Vozes em 2008, ele traz alguns artigos muito importantes em relação ao tema da inclusão, tá? Justamente compartilhando ideias, compartilhando concepções, enfim. E nesse contexto, na aula de hoje, nós traremos para vocês um artigo. Um desses artigos que se chama Inclusão Escolar, algumas notas introdutórias. Foi escrita pela Lúcia de Araújo Ramos Martins, esse artigo, que é professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá, gente? Então, esse texto, ele vai estar falando um pouquinho para nós, né, da questão da inclusão e vai trazer uma visão geral, tá? Na qual vai se discutir esse tema que é tão importante para a nossa sociedade nos dias de hoje, tá, gente? Então, primeiramente, quando se fala em inclusão, nós estamos falando de um fenômeno, tá? De um projeto que envolve todas as realidades da existência humana, tá? Ela envolve a parte social, a parte histórica, a parte cultural, a questão das políticas públicas, tá? Então, a inclusão, ela consiste num desafio para a nossa sociedade da atualidade e um desafio que nos coloca diante de situações muito complexas, as quais a gente precisa enfrentar para que essa realidade se torne possível, né? Falar de inclusão no dia a dia é muito comum, especialmente no dia a dia dos professores. Nós discutimos isso, falamos sobre isso, recebemos documentos, normativas que nos incitam a trabalhar de maneira inclusiva. No entanto, nós sabemos que a realidade da escola regular, ela não é uma realidade propícia para a ocorrência dessa inclusão, tá? Então, essa é a primeira questão que a gente vai falar sobre a escola regular. Então, a escola regular, gente, ela não é, de maneira geral, e nunca foi planejada para acolher a diversidade de indivíduos, tá? A escola, da maneira como ela se organiza nos dias de hoje e há séculos, ela foi organizada mais para padronização, tá? Para normatização, na qual os indivíduos se tornam, os nossos educandos, eles têm que se tornar cada vez mais parecidos uns com os outros, né? E ela não é estruturada para acolher a diversidade, para acolher a diferença, tá? E sim para padronização, para atingir os objetivos educativos daqueles que são considerados dentro dos padrões de normalidade. Então, ao longo da história, foi se estruturado aí alguns padrões de normalidade, e eles são fundamentais aí na construção dessa escola. Assim, vem segregando, excluindo, de várias formas. Ao longo da nossa história, a gente tem, então, a escola se estruturando como um espaço de segregação, como um espaço de exclusão. E de exclusão de quem, professora? De exclusão daqueles que fogem dos padrões. Por quê? Porque requerem um processo de aprendizagem diferenciado, que não são estruturados para a média geral. Então, digamos assim, as nossas políticas públicas, a nossa escola, ela é organizada para uma média de alunos. Então, nós ensinamos de uma forma geral, onde a média dos alunos conseguem aprender com os nossos métodos, mas não necessariamente atingimos toda a diversidade. Por isso que é tão importante essa proposta inclusiva. A proposta de inclusão, ela é essencial. Ela é essencial, então, para que haja a dignidade e o exercício dos direitos de forma responsável. Então, de uma maneira gradativa, a sociedade vem reconhecendo que a inclusão no ambiente comum de ensino, daqueles que são comumente excluídos, entre os quais se encontram aqueles que apresentam necessidades educativas especiais mais significativas e que, em geral, estão entre os que constituem os maiores alvos de estigmas sociais de toda a ordem, é essencial para a sua dignidade e para o exercício dos direitos humanos. Sem inclusão,
não é possível que nós consigamos aí o exercício dos direitos humanos de forma plena. Eu acabei de errar, né, gente? Vocês viram aí? A minha cunhadinha tá me ajudando hoje. E a gente errou ali na hora de copiar e escrever, mas demos um jeitinho ali nas palavrinhas, tá bom, galera? Pra conseguir escrever direitinho. Escrito a palavra necessidades errada, mas a gente conseguiu se virar, né? Então, galera, é isso. A inclusão, ela é essencial para a dignidade e o exercício dos direitos humanos, tá? E muito importante para cada um de nós. Então, os avanços em relação às políticas públicas, especialmente no Brasil, em relação aos alunos, aos educandos, né, melhor, aos educandos com necessidades educacionais especiais, se concentraram, aí nós tivemos uma década de avanços após a década de 1980, tá? Então, o avanço no atendimento a tais pessoas surgiram principalmente a partir da década de 80 do século XX, em especial com a promulgação da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, brasileira, que definia, no artigo 208, como dever do Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Vejam bem, antes dessa lei, havia uma atitude muito comum por parte das escolas de negar a matrícula, né, de alunos com deficiência. Então, em 1989, a Lei 7.853, que dispunha, entre outros aspectos, sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sobre a integração social, previu no seu artigo 2º, inciso 1º, que a matrícula compulsória em cursos regulares dos estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. E no artigo 8, previa punição com reclusão e multa para quem recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar sem justa causa a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta. Veja bem, se uma lei foi colocada justamente por isso, é porque havia, de fato, gente, uma exclusão e até mesmo a negação da matrícula dessas pessoas. Tais avanços, no entanto, tornaram-se mais significativos ainda após a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que vai acontecer em 1994. Disseminou-se a partir dessa conferência o conceito de escola inclusiva, que vai ser um conceito muito importante trabalhado daqui a pouco, evidenciando uma preocupação com todos os tipos de pessoas que se encontravam excluídas da escola. Do sexo feminino, né, meninas, muitas mulheres que não frequentavam a escola ainda, os mais pobres, a desigualdade social era expressa no ambiente escolar, negras, com deficiências ou altas habilidades, entre outros. Tá? Enfim, o movimento que foi denominado, então, e que vai ocorrer a partir desse processo, vai ser um movimento importantíssimo e histórico, tá? A partir dessas quatro legislações aí que a professora está apresentando para vocês, nós podemos dizer, então, que há um movimento de inclusão, tá? Que vem influenciando as políticas e desafiando as comunidades em todo o mundo, tá, galera? Então, esse conceito vai ser muito importante e vai começar a ser trabalhado em todo o mundo. A Lei 93/94, que na verdade a gente chama 93/94/96, mas na verdade é a Lei 9.394 de 1996 da LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira. Ela situa no capítulo 5, artigo 58, que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. E no artigo 59, que os sistemas de ensino assegurarão a tais educandos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Vejam bem, todo esse aparato legal vai estruturar a escola, tá? Justamente para que essa escola receba esse indivíduo. Lembrando, gente, que o termo deficiente, ele não deve ser utilizado, tá? Nós devemos utilizar sempre o termo pessoa com deficiência, porque há uma pessoa, um indivíduo, um sujeito, ele não pode ser definido por uma característica biológica, tá? Pelo contrário,
Na verdade, ele tem que ser definido pelo que ele é, pela sua essência, por aquilo que o caracteriza enquanto existência humana. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de educação inclusiva. E esse conceito, ele é um conceito bem interessante, que a gente vai falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, tá? Então, esse movimento que foi denominado o movimento pela inclusão, tá? Ele vai ser um movimento importantíssimo, que vai trazer, além de todo esse aparato teórico, metodológico, ele vai alterar currículos, ele vai estruturar técnicas, ele vai exigir que os governos organizassem recursos educativos, justamente para atender as demandas que vão surgindo desse processo inclusivo. Então, nós vimos, e aí quem está assistindo esse vídeo a gente está fazendo justamente por conta desse processo de pandemia que nós estamos vivendo, então como um recurso para auxiliar no processo de formação acadêmica, né? Mas nós trabalhamos aí na disciplina de inclusão, que existe aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que ao longo da história, o que caracterizou a relação entre a pessoa portadora de alguma necessidade educacional especial foi a exclusão, a segregação, tá? Até mesmo a eliminação desses indivíduos. Então, o processo de inclusão, ele não é um processo simples, ele é complexo, porque ele vai necessitar de todo um aparato estatal, tá? Um aparato técnico, vai necessitar que o país se organize em políticas públicas para possibilitar uma estruturação de recursos humanos e materiais, para que isso se estabeleça. Então, de fato, não é uma coisa simples, tá? No caso do Brasil, a gente não tem como falar dessa estruturação, desse sistema de ensino preparado para receber essas pessoas antes da LDB. Até porque antes da LDB, 9.394 de 1996, nós não temos uma estruturação de um sistema de ensino preparado para acolher essa criança, esse adolescente, o adulto com alguma necessidade educacional especial. Por isso que a gente vai aí destacar no nosso mapa mental e no nosso mapa conceitual a lei de diretrizes e bases, especialmente o artigo 58, tá? Quando ele coloca que essa educação ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular, é porque ainda existem as escolas específicas para alunos com alguma necessidade educacional, portador de alguma necessidade educacional ou até mesmo alguma deficiência. No entanto, é solicitado pela lei e é previsto em lei que haja uma preferência para que esse aluno seja matriculado na escola regular de ensino, tendo essa estrutura a qual ele necessita. Infelizmente, nós sabemos que no Brasil as políticas públicas de inclusão elas são muito recentes, o que dificulta muito o trabalho, tá, de estados e municípios ao fomentar aí políticas públicas de inclusão. Porque nós não temos aí, quando você sai na rua, você percebe que não há essa inclusão, ela não há uma estruturação nem mesmo para que essas pessoas consigam ir e vir. Né, porque as nossas estradas, as nossas ruas, as nossas calçadas, né, a forma como essas pessoas se locomovem na própria cidade, a logística, a dinâmica da cidade, ela não é organizada para atender essas pessoas. E a escola também não. A escola, como uma extensão da sociedade, ela ainda não está preparada em termos de recursos, de métodos, de técnicas, especialmente na questão da organização estrutural, ela ainda não está preparada. Com as últimas leis, a gente vai trabalhar a questão da legislação mais à frente, isso vem acontecendo gradativamente, mas ainda é uma luta e ainda é um processo dificultoso e lento, no caso do Brasil. Tá? Porque nós vivemos aí políticas públicas de avanços e retrocessos em relação à educação inclusiva. Tá? Talvez, assim, ao meu ver, um dos motivos que atrapalhem muito isso é porque nossos governos, a República Brasileira como um todo, ela é marcada por um processo desagradável no qual nós temos políticas de governo e não políticas públicas estruturadas, né? Porque entra governo, sai governo. Então, um governo traz uma política pública, essa política pública dificilmente é mantida no outro governo. Então, geralmente não há uma sequência de trabalho de um governante para o outro, o que dificulta muito a estruturação de políticas públicas efetivas e faz com que a gente viva aí avanços e retrocessos
muito frequentemente na nossa história. Enfim, gente, vamos achar então uma definição para educação inclusiva. Eu sei que está um pouquinho clarinho demais a caneta, mas enfim, para não borrar, a gente acabou escolhendo essa caneta. Mas então, a definição que nós estamos usando é uma definição que diz o seguinte: a educação inclusiva, então, ela pode ser definida como a prática da inclusão de todos, independentemente do seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, em escolas e sala de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas. Tá? Então, essa é uma definição interessante de inclusão e é uma definição que vai ser utilizada aí pela nossa autora, tá? Pela Lúcia de Araújo, que é a autora do artigo, que vai, na verdade, ela vai estar fazendo uma citação de Steinbeck, de 1999. Então, gente, vocês podem colocar essa definição, repetindo para vocês: a prática da inclusão de todos. Definição de educação inclusiva. É a prática da inclusão de todos, independentemente do seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas, tá? Então, esse é um movimento de luta pela educação inclusiva. Ele é um movimento que procura repensar a escola, fora dos moldes tradicionais aos quais a escola foi estruturada, tá? E segundo Gimenez, para que a escola deixe de ser uma escola da homogeneidade e passe a ser a escola da heterogeneidade, tá? Então, assim, seria como a escola, ela sempre foi um ambiente, como nós afirmamos alguns minutos atrás, a escola sempre foi um ambiente onde houve exclusão, segregação, e a escola sempre foi tido como um lugar de normatização, um local de normatização, onde o indivíduo, ele era como se fosse estruturado para uma conviver em sociedade e assumir posturas de normalidade, né? E dentro desse contexto, uma criança que apresentasse algum tipo de deficiência, um adolescente que apresentasse alguma necessidade educacional especial, ele não conseguia sobreviver nesse sistema de ensino, justamente porque essa escola, ela era uma escola da discriminação, tá? A Lúcia vai afirmar que é necessário que essa escola da discriminação dê lugar para uma escola aberta para todos. Então, é uma escola que precisa passar da homogeneidade para a heterogeneidade. Homogêneo vem de iguais, né? Homogeneizar, igual, tornar todos iguais, né? Homogeneizar é quando você equilibra as coisas, você torna tudo meio que uniforme, digamos assim, né? E no caso da heterogeneidade, não, há um reconhecimento aí do que é heterogêneo, do que é diferente. Por isso que vocês vão escrever aí homogeneidade, tá? Para a heterogeneidade, tá, gente? Enfim, a gente tá tentando fazer uma letrinha diferente aí para vocês, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o mapa fica bem bonito, né? Tá? Então, uma escola da homogeneidade, a escola da discriminação, para uma escola da heterogeneidade, que é a escola aberta, tá? A escola aberta para todos, nas suas diferenças, de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas especificidades, de acordo com as suas particularidades, tá? Então, uma coisa importante que a gente precisa compreender de tudo isso: não basta que haja uma inserção física do educando na escola, tá? Então, não adianta nada a gente simplesmente fazer com que esse educando, com que essa criança, esse adolescente com alguma necessidade educacional especial seja matriculado. Só a matrícula desse indivíduo não vai efetivar o processo de inclusão, não vai garantir que a inclusão de fato vá ocorrer, tá? É preciso que outras medidas sejam tomadas, e não só por parte dos professores, dos colegas, mas também por parte do governo, enfim. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é preciso, tá? Já que não basta inserir fisicamente o educando. Então, é preciso que o governo adote efetivamente políticas públicas de inclusão, políticas inclusivas, tá? Que não haja apenas a divulgação dessas políticas nos meios de comunicação,
Não adianta simplesmente dizer estamos promovendo a educação inclusiva, tá? Se isso não acontecer de fato na escola. Não adianta haver uma propaganda de educação inclusiva se a escola não está receptiva, se a escola não está preparada para receber todos os educandos, sem exceção. Nós sabemos que nós vivemos num país onde a propaganda da educação inclusiva acontece, mas, de fato, infelizmente, a gente não tem uma inclusão ocorrendo de fato, tá? Completa. Então, é preciso também buscar novas formas, tá? Buscar formas, mudanças, a fim de contribuir para que essa escola se transforme, para tornar essa escola receptiva às necessidades de todos os alunos, tá? É preciso também que haja um apoio, uma ajuda aos professores, a formação continuada, formação desde a graduação, mas principalmente a formação continuada, uma formação continuada eficaz, que leve esses docentes a refletir, a aceitar a sua responsabilidade quanto à aprendizagem de todos os educandos, colaborando assim para preparar esses educandos, para ensinar aqueles que são comumente excluídos das escolas, enfim. Também é importante que haja o envolvimento de vários elementos que constituem a escola, tá? Que nós chamamos de comunidade escolar. O processo inclusivo, ele envolve toda a comunidade escolar, do porteiro, tá? Dos agentes educacionais, do inspetor de alunos, à direção, aos pais, tá? É preciso também possibilitar que os educandos com necessidades educacionais especiais efetivamente possam sentir um ambiente do qual ele se sinta parte integrante, tá? Esse ambiente, ele precisa ser um ambiente de aceitação, um ambiente de apoio, tá? Onde todos os membros da escola, eles apresentem aí uma aceitação completa desse indivíduo, para que ele se sinta de fato valorizado e se sinta recebendo essa importância, tá, gente? Uma outra questão fundamental que a gente precisa destacar também diz respeito aos recursos, tá? Porque não adianta também a gente... É fundamental essa parte humana, mas também é fundamental uma parte técnica, estrutural. Então, é preciso que haja recursos físicos e materiais para que esses professores possam trabalhar, para que haja um desenvolvimento de trabalho escolar de qualidade, embora muito importantes, é preciso desenvolver novas atitudes também. Então, esses recursos materiais, eles são importantes, esses recursos físicos e materiais, para que haja aí o desenvolvimento de novas atitudes. E essas novas atitudes, elas seriam aí fundamentadas numa nova forma de atuação, de interação na escola, tá? Aí, esse processo, ele vai trazer como consequência o que a gente chama de pedagogia centrada no aluno, né? O que seria uma pedagogia centrada no aluno? É uma pedagogia na qual se oponha àquela pedagogia tradicional, onde o centro era o professor. A inclusão, ela prevê uma centralidade no aluno por conta de uma necessidade de compreensão dessas diferenças humanas que existem entre os indivíduos. Obviamente que há muitas dificuldades, especialmente para os professores, pela quantidade de alunos que nós temos em sala de aula, né? Nós sabemos que 35 alunos, onde você tem aí alunos que estão incluídos e você tendo que trabalhar com essa diversidade, tá? E com essa grande quantidade, é humanamente impossível que o professor consiga reconhecer essas diferenças, tá? Com bastante critério. Então, por isso, é uma outra questão importante, a necessidade de políticas públicas que contribuam para um ambiente adequado para que o professor consiga trabalhar, né, gente? Então, é importantíssimo que haja, então, essa pedagogia centrada no aluno, mas também que hajam recursos estruturados para que, de fato, não seja apenas uma falácia, né? E nós, quando você vai à escola, quando você observa como é feito a questão da inclusão, nós percebemos aí que todas essas dificuldades, elas estão presentes, né? Talvez por ser uma política pública recente, talvez porque haja mais interesse nos governos em propagandear a educação inclusiva do que de fato haver um investimento, mas aí nós não podemos deixar de compreender que há um atraso muito grande nas políticas públicas de educação inclusiva no Brasil, o que faz com que esse processo seja lento, né?
lento, gradativo e, de fato, caracterizada aí, como a professora já falou, por avanços e retrocessos conforme hajam transformações no âmbito das políticas públicas. Entra governo, sai governo, a gente não sabe exatamente como vão ser os investimentos nessa área, tá? Mas, enfim, o foco precisa ser, para que haja de fato uma educação inclusiva, o foco precisa ser a centralização da pedagogia no indivíduo, no educando. Pedagogia centrada no aluno. Tá que a gente não gosta muito dessa palavra aluno, que indica um ser sem luz. Eu gosto mais particularmente da palavra indivíduo, educando, né, sujeito do conhecimento, enfim. Então, assim, nenhum profissional de ensino pode ser excluído de ser capacitado para a inclusão, tá? Então, não tem como nós, professores, não sermos formados para isso. Então, todos os profissionais de educação têm muito a aprender sobre a inclusão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que os professores podem aprender, tá? O que eles têm possibilidade de aprender e de colocar em prática a partir dessa perspectiva inclusiva. Então, a primeira questão aí que a professora escreveu é criar o clima adequado para a interação e cooperação. É necessário que crie-se um clima de interação e cooperação dentro da sala de aula. É necessário também que haja uma motivação dos alunos para que produzam expectativas positivas e utilizando aí reforços de autoestima, o reforço positivo, o reforço de reconhecimento, né? É preciso que haja uma aceitação da diferença como um componente da normalidade. Então, é muito interessante esse processo, né? Aceitação da diferença como componente da normalidade. A gente precisa reconhecer que a diferença ser diferente é normal, né? É reconhecer a diferença como componente da normalidade. E fomentar a convergência de todos os educadores por meio da atividade em equipe. Então, como é importante que haja aí a atividade em equipe para fortalecer os laços, para organizar uma sociedade mais caridosa, mais centrada na produção de conhecimento a partir da coletividade. É isso, gente. É importante também que a gente entenda o profissional como parte fundamental desse processo. Então, o professor, ele é um profissional que não apenas desenvolve e implementa inovações que são prescritas a ele através da lei, mas é alguém que pode participar ativa e criticamente no verdadeiro processo de inovação e de mudança de uma maneira dinâmica e flexível. Então, o professor, ele tem um papel central dentro desse processo de integração e de estruturação de uma política de educação inclusiva no país, tá? Então, nós reconhecemos que para que haja inclusão, a gente sabe que desenvolver um processo de educação inclusiva não é fácil, é um desafio, aí como a professora colocou na primeira flechinha. Não é algo que se consiga por um passe de mágica, como a autora coloca no seu texto. Requer planejamento, aceitação das diferentes maneiras de ser e de se expressar de cada educando, assim como necessita de uma reflexão permanente sobre as práticas empreendidas na escola. O que funciona hoje pode ser que não funcione amanhã. Tá? O objetivo é que nós tenhamos ofertas de respostas adequadas às necessidades. E isso, nós somos seres da mudança. E estamos em constante mudança. Então, é preciso reconhecer isso. Para tanto, surge uma mudança no sistema de valores e crenças existentes na organização dos serviços, nas formas de perceber os alunos de uma maneira geral, tá? Como também na forma de ensiná-los, de apoiá-los, de avaliá-los com as suas necessidades individuais. A gente precisa compreender que é necessário que haja um investimento cada vez maior nesse sentido, tá? Nas escolas e nos indivíduos que promovem a educação inclusiva. A partir da realidade vivenciada nas escolas, que se constituíram em campo para as investigações empreendidas por integrantes de nossa base de pesquisa, como um todo, nós sabemos aí que quando se pesquisa educação, é preciso compreender que existem avanços significativos acontecendo, tá? Estão sendo aí, como eu coloquei aí, nós estamos conseguindo derrubar barreiras de medo, tá? Nós estamos conseguindo derrubar barreiras de desconhecimento, do preconceito, da descrença, mesmo que devagar, nós estamos conseguindo, mas é preciso também lutar por uma ética da inclusão, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula.
Meninas, obrigado por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal, tá? Deem um like aí no vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês, tá? Contem sempre comigo, o que precisar, botar por aqui. Beijo!